E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de geografia falando sobre os países precursores do processo de industrialização. Na aula passada nós falamos sobre a Inglaterra. Se você não assistiu a aula, clica ali no card para você se inteirar um pouquinho mais sobre esse assunto. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos, a industrialização, como ocorreu, qual foi a história de industrialização dos Estados Unidos. E lembrando, se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá seu like se você gostou da aula, faça seu comentário sobre o conteúdo e ativa o sininho aí para você ser sempre notificado quando aparecer uma nova aula no nosso canal, e toda semana tem aula nova, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre a industrialização nos Estados Unidos. Para entendermos um pouquinho mais sobre a industrialização nos Estados Unidos, vamos entender um pouquinho sobre o processo de colonização dos Estados Unidos, para a gente entender aí o processo de industrialização. Lembrando que os Estados Unidos foi colonizado aí pelos britânicos, franceses e holandeses, mas quem teve maior influência na formação dos Estados Unidos foram os britânicos, que chegaram em maior número em 1607 e tiveram aí uma importância muito grande neste processo. Os Estados Unidos foi dividido no processo de colonização em dois grupos. Ao norte foi desenvolvido o que nós chamamos de colônia de povoamento. Lembra o que é uma colônia de povoamento? É aquele tipo de colônia que a metrópole tá nem aí para ela, tipo assim, você não é muito importante, né? Vai pessoal aí para poder ocupar o espaço, mas a gente não precisa muita coisa ali não, porque o clima da região era muito parecido com o clima na região da Inglaterra, então que se produzisse ali, poderia ser produzido também na Inglaterra, então não fazia muito sentido gastar forças para manter ali um processo de colônia de exploração, como que ocorreu na região sul dos Estados Unidos. Então, a parte sul dos Estados Unidos, um clima um pouco mais quente, solos diferentes. Então, no sul dos Estados Unidos foi criado um sistema aí de plantation, aquelas grandes fazendas produtoras de produtos de exportação. Exportação para onde? Para a metrópole na Europa. E o tipo de trabalho também foi diferenciado nesses dois tipos de colonização. Enquanto na parte norte você tinha o trabalho livre, assalariado, onde que as cidades cresciam mais, na região sul você tinha a base de trabalho escrava. Então você tinha dois sistemas bem diferentes nos Estados Unidos. Pois bem, esse sistema, né, após a independência, acabou tendo alguns probleminhas, né? Não se entendiam o norte com o sul e tiveram uma guerra civil chamada Guerra da Secessão. Esse período de 1861 a 1865, o período que vai durar esse conflito. Em 1863, os escravos, né, são libertados e acabam também influenciando aí no resultado desse conflito. Com o norte ganhando, o que vai acontecer? Nós vamos ter um trabalho livre no sul e isso vai aumentar e muito o mercado consumidor norte-americano. Condição essa muito necessária para poder desenvolver o processo de industrialização que já havia sido iniciado, né, bem antes lá na região do nordeste dos Estados Unidos, aonde nós vamos ter o chamado cinturão da manufatura. O que é manufatura? Manufatura é um estágio intermediário entre o artesanato e a indústria propriamente dita. Então, essa região ela tinha os fatores necessários para o processo de industrialização. O mercado consumidor, tinha mão de obra barata na época, porque atraía muitos imigrantes, né, para esse novo país, principalmente imigrantes europeus. E tinha também os minérios necessários, como o carvão e o ferro. Por isso, essa região do Nordeste começou a se desenvolver uma industrialização de base, siderurgias, e depois atraiu outras atividades industriais para esta região. Então, a primeira região dos Estados Unidos a se industrializar foi a região do Nordeste. Hoje ela já sofreu muito com a competição de produtos, principalmente da região da Ásia.
E claro, também outras regiões dos Estados Unidos acabaram atraindo as indústrias dessa região do Nordeste. Hoje ela é chamada de Cinturão do Ferrugem. O que significa aí Cinturão do Ferrugem? Uma área já desgastada economicamente, é uma área que já não representa aquela riqueza no início do processo de industrialização nos Estados Unidos. Outro fator que nós não podemos deixar de destacar em relação aos Estados Unidos é a sua crença religiosa. E alguém pode perguntar aí, mas qual a influência da questão religiosa com a industrialização? Bom, maior parte dos países colonizados por Portugal e Espanha eram de origem católica e que, de certa forma, condenava a riqueza. Mais ou menos assim, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, já que eu vou ficar rico e vou para o inferno, melhor ficar pobre. Então, uma ideologia meio assim, torta de ver, que é realmente, né, o ditado diz, mas a região ali dos Estados Unidos foi colonizada por protestantes. Então, Max Weber, né, ele ilustrou muito bem aí na Ética Protestante que o protestante ele considerava a riqueza como algo positivo para o homem, ou seja, tá? Se você é rica, porque você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa que Deus está ajudando a crescer. Então a riqueza deixou de ser uma condenação ao inferno. E pensando bem, tá? Isso vai surtir um efeito muito grande no sistema de trabalho nos Estados Unidos. Bom, como todo processo, né, de colonização, ela se inicia pelo litoral, concentrando aí a maior parte não só das atividades econômicas, mas claro também da atração populacional. A região oeste dos Estados Unidos, a chamada, né, região despovoada ali na região central dos Estados Unidos, vai ser colonizada de uma forma bem interessante. O governo propõe às pessoas que queiram colonizar essa região que fossem para lá e ganhariam 65 hectares de terra para se estabelecer nessa região. Atraiu muitas pessoas e ficou conhecido esse período que é a corrida para o oeste. Porém, essa região tinha aí ainda muitos índios e o conflito entre esses colonizadores e o indígena resultou aí num grande genocídio que infelizmente é uma parte aí bem obscura na colonização dos Estados Unidos. Não conseguiram aí uma convivência pacífica entre esses dois grupos. A possibilidade de obter terra e, claro, trabalho também nas áreas urbanas atraiu mais de 22 milhões só de europeus para o continente americano. E, claro, isso vai se intensificar no período de 1890 a 1929 e vai reduzir justamente quando começa a crise de 1929, onde nós vamos ter uma queda na produção não só industrial, mas também agrícola nos Estados Unidos. E isso vai refletir numa redução de fluxo de imigrantes para esta região. A crise de 1929 vai trazer mudanças importantes para a área econômica e, claro, também política nos Estados Unidos. Se até 1929 as empresas viviam num sistema liberal, onde tinha pouca intervenção do Estado, ela acabava definindo as suas próprias regras de mercado. Após a crise de 1929, os Estados Unidos criam um sistema chamado Sociedade do Bem-Estar Social. Essa sociedade criada aí nos Estados Unidos tinha uma intervenção forte na economia pelo governo e isso acabou criando uma nova estrutura de industrialização, inclusive diversificando o parque industrial dos Estados Unidos e, claro, o Estado passou a intervir de forma mais dura em relação à economia dessas atividades industriais, principalmente no que se refere aí às garantias trabalhistas dos trabalhadores que tinham pouco poder de negociação com as empresas. Bom, então a região do Nordeste, que havia concentrado aí as indústrias por uma boa parte da história dos Estados Unidos, aí no início do seu processo de colonização, perde força principalmente pelo aumento do custo de produção e a concorrência aí com outros países. Abre a possibilidade de desenvolver um processo de industrialização em outras regiões,
como na região sul dos Estados Unidos e na região do oeste dos Estados Unidos. Bom, se o Nordeste inicialmente tinha os fatores necessários para o processo de industrialização, nós vamos ver que esses fatores também vão se modificando com o tempo. Nós vamos observar, por exemplo, que na segunda revolução industrial o uso do carvão cai e aumenta o uso do petróleo e do gás natural como fonte de energia. Então, claro que áreas produtoras de gás e petróleo vão começar a atrair mais esse tipo de atividade industrial, e é o que vai ocorrer nos Estados Unidos, ali na região do Texas, que tem uma grande reserva de produção de petróleo e gás natural. Bom, o governo também dos Estados Unidos criou a agência aeroespacial, a NASA, e ela se estabeleceu justamente em Houston. Isso atraiu uma grande quantidade de indústrias ligadas a esse setor. Indústrias aeronáuticas, de peças, de motores, e acabou criando um polo industrial aeroespacial nesta região, atraindo, claro, aí também bastante mão de obra especializada para esta região, crescendo não só a área industrial, mas também as demais áreas dos setores urbanos de prestação de serviço, comércio, nas áreas em torno deste polo industrial. A região oeste também tem fatores naturais importantes como petróleo, gás, minério de ferro e uma intensa rede hidrográfica do rio Colômbia para poder produzir energia hidrelétrica. Ela também tem um outro fator muito importante, que é a proximidade com os centros universitários. Então, esta região ela vai ser conhecida aí como Vale do Silício. O minério é muito importante para a indústria, como semicondutores, que depois foi muito aproveitado na área aí da informática, na produção de computadores. Então, aí se destaca nessa região os chamados tecnopolos. Esse tecnopolo vai ser berço de grandes empresas hoje, com destaque no mundo, como a HP, a Apple, a Intel, além, claro, aí do Google, do Facebook, que nasceu aí nesses centros universitários na região desse tecnopolo. Então, a região hoje dos Estados Unidos com o maior crescimento, vamos dizer assim, tecnológico, está localizado no lado oposto do processo inicial de industrialização, que é a região do oeste dos Estados Unidos. Outros tecnopolos também se desenvolveram em outras regiões, como por exemplo em Boston e na região de Cambridge, todas em torno de grandes centros universitários, dando aí uma grande importância para a terceira revolução industrial, que é a revolução técnica científica. Nós temos aí três grandes revoluções da indústria, que é a revolução com a fonte de energia do carvão, logo depois a segunda com o uso do combustível petróleo e carvão, o motor de combustão interna, e a terceira revolução é a chamada revolução técnica científica informacional, onde nós vamos ver a produção de conhecimento, definindo aí as novas diretrizes dos parques industriais, não só nos Estados Unidos, também no mundo inteiro. Então, pessoal, a nossa aula de hoje focou aí o processo de industrialização nos Estados Unidos, era colônia dos ingleses, e pouco tempo depois torna-se aí uma potência no processo de industrialização, deixando a sua antiga metrópole para trás na questão da corrida industrial. Na próxima aula nós vamos estar falando um pouquinho sobre a Alemanha, então aguardo você na próxima semana. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação quando nós tivermos aí a nossa próxima aula. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, vai lá nos comentários do vídeo e deixe seu comentário aí, tá? Até a próxima semana, pessoal!